aprovou o projeto que inclui nos cursos de formação de policiais e seguranças particulares conteúdos de combate ao racismo e outros tipos de discriminação. O texto segue para a Câmara Federal. Segundo essa proposta, a preparação de agentes visa justamente uma tentativa de diminuir casos e condutas racistas. Elas serão, inclusive, uma das condições para que o Estado ou município venha receber recursos federais do Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse fundo financia projetos de segurança pública e também de prevenção à violência. Há alguma objeção em relação ao projeto, Jotinho? Várias. É um projeto para inglês ver, é um projeto de narrativa política, é um projeto que serve uma classe ideológica que está muito bem colocada. Nunca vi qualquer tipo de evidência que fazer qualquer tipo de formação desse tipo. O policial, que é o burocrata de rua, como todo burocrata de rua, ele não se apega a esse tipo de cursinho, Paulo. Quem é que vai dar esse cursinho? Como é que tu ensina alguém a não ser racista? Um policial que tem anos de evidência de formação militar, Paulo. Sabe? Segurança particular, isso é populismo que eles estão fazendo. Não tem nenhum tipo... E por que o policial tem que ser sempre visto como um inimigo da sociedade? Eles têm que parar de tentar colocar o combate ao racismo como algo que, de fato, sempre atrapalha, é um impeditivo para o exercício e a confiança nas instituições de segurança pública, Paulo. Ô, Maninho, você tá meio incomodado, hein? Eu achei meio estranha essa narrativa do Jota. Porque, assim, a polícia precisa ter qualificação continuada, ponto. A qualificação precisa ter treinamento de procedimentos operacionais padrão. Basicamente, quer dizer o seguinte: o policial que tem na sua atuação de rua muitos momentos de tensão, ele precisa o máximo possível internalizar qual é a forma adequada, mais eficiente de reagir às diversas situações. Nesse contexto, por quê? Porque não dá para tentar parar para raciocinar na hora que vai agir. O ideal é que o treinamento vá internalizando para que passe a ser quase instintivo o modo de proceder adequado para as diversas situações. Isso envolve também um treinamento adequado para que os vieses inconscientes de raça, de classe social, não prejudiquem a eficiência e a qualidade do trabalho do policial. Isso não existe na prática. Na prática não existe isso. O que faz com que o policial haja na ponta no exercício do seu trabalho é a experiência que ele tem como profissional. Tu não pode pegar um profissional de 20 anos e querer mudar a cabeça dele. Como assim, Não existe isso, mano. Procedimento operacional isso é surreal, isso é idealismo. A Polícia de São Paulo é referência, é muito melhor do que, por exemplo, a Polícia do Rio de Janeiro, porque tem treinamento e qualificação contínua, porque tem mapeamento de processo. Você está dizendo que não adianta gerir? Como assim? Eu não estou dizendo que não adianta gerir. Quando isso acontece a partir de um viés ideológico, mano, quando isso faz parte de um viés ideológico, essas coisas não funcionam. Vou te dar um exemplo. O maior número de contingentes policiais em vários estados... Não. Estou dizendo que a forma que se combate ao racismo atuando por esse viés de projetos, de treinamento, não existe, mano, não existe. Vou te dar um exemplo. Onde o PT atua em relação, coordena a segurança pública? Na Bahia. Agora tu vais me dizer que há algum tipo de indicativo que abordagens que são realizadas na Bahia desconsideram ou levam melhor a questão racial, que são as pessoas que... Porque é a esquerda quem debate isso, mano. Não, o ponto é o seguinte, veja, aí a gente pode debater a qualidade do treinamento. A ideia, vamos ficar só na ideia. A ideia é de ter um treinamento. A ideia, mas tem que ter treinamento. De combate ao racismo? Também. O combate ao racismo precisa ser transversal. Na formação do policial, na formação contínua, na qualificação, no apoio que o Estado dá para que o policial atue de forma cada vez melhor, ele precisa ter treinamento. Não, mano, mas isso... como é que... O combate ao racismo precisa estar de forma transversal, incorporado no treinamento. O policial, para que os vieses raciais de classe social não prejudiquem a qualidade do atendimento. Mano, tu está atrapalhando o trabalho da polícia, sabe por quê? Porque um policial, quando ele estiver na rua e vê alguém que está com um comportamento suspeito, mas que ele for negro, o policial vai agir 500 vezes antes de agir. Isso diminui o combate ao crime. De forma alguma. Como assim, mano? O policial vai ficar com medo de agir. É preciso saber justamente identificar corretamente o que é um comportamento suspeito. E isso não passa pela cor da pele. Mano, mas isso passa por quê? Por treinamento adequado. Não, o treinamento aonde, mano? Numa sala com ar-condicionado? Eu concordo
concordo com o Jota. Tu é contra que o policial tenha treinamento e qualificação? Pelo amor de Deus. Eu concordo com o Jota. Porque os policiais vão se sentir intimidados. Como assim? Vão sim, meu amor, vão sim. Porque os aí, policiais dependendo do que precisam vai de acontecer... apoio. Vocês querem que o policial seja jogado na rua? Mas isso não é apoio, mano. Ele tá dizendo... Dormir, que eles vão brigar até com má fé. Tu tá pressupondo que o policial age com má fé. Não é isso. Existem vieses inconscientes. Empatia. Dignidade. Antônia, por favor, não vira a cabeça, hein? O Barack Obama já tava... Como é o nome do cantor americano que parece? Não é Grace Jones, não. Tem um outro. Eu preciso de um rápido intervalo para você. Não, o cabelo é de voltamos, hein? São 10 para as 11. O cabelo é de Grace Jones. Mas tem um cantor americano que eu tô tentando. Não é Scooby, não, gente. Qual é, mano? Eu tô do lado do Ice Cube, pronto. Antônia, por favor, retorne. Não é o Ice Cube, Foi não? muito importante. Não é Scooby, Antônia, é Snoop Dogg. Não, tem o Ice Cube também. Tem o Ice Cube. Entendi agora. Tem. Sim. Entendi. Mas ela falou Scooby. Não, eu falei Ice Cube, garoto. Que Scooby? Scooby é o do... Você pode ficar de fofoca, que agora você... Aqui não para de chegar. Defenda o seu pão Aqui de é cada dia central única de informação. Só fazer uma rápida pincelada aí. Se o policial pode sofrer algum tipo de problema na sua atuação em relação a isso, o porquê fazer? Você vê algum tipo de problema que o policial possa sofrer? Você acha que o policial vai ficar inibido de fazer? Porque eu acho que, independente do treinamento ou não, o policial já está, de certa forma, inibido. Até pelo contexto social, combate ao racismo. O tema do racismo hoje em dia é um negócio muito forte. O policial ele fica de alguma forma a qualificação e treinamento, pé atrás de fazer alguma coisa. O policial ficará mais seguro sobre qual é o procedimento correto. É preciso que o policial saiba qual é o procedimento e tenha o treinamento e o respaldo da corporação. Coloca no lugar do academia militar hoje. É fundamental. É preciso qualificar, é preciso valorizar o trabalho de qualificação e treinamento. Não, mano, mas o policial hoje já ganha mal. Ele vai pra rua... Não pode agir, porque, será que ele não vai estar sendo preconceituoso? Ele tem que agir, mas ele tem que agir conforme as melhores práticas. Não, tu tá coibindo, daí já vai com câmera. Já vai com câmera. Daí prende e soltam 2 dias depois. O trabalho do policial tá cada vez mais valorizado, mano. Concordo com o Jorge. Como que se valoriza? Também com o treinamento. Que ele saiba que a forma, se ele segue o procedimento padrão, o procedimento operacional correto, baseado nas melhores práticas, ele está respaldado. Mano, mas seus comentários são ótimos, mas vai demorar uns 50 anos. Mas a polícia de São Paulo é muito melhor nesse sentido do que a do Rio, por exemplo. Mas isso é realidade. Você não acha que isso deveria ser talvez uma política de Estado? Porque o foco apenas, único e exclusivamente no policial, eu acho que traz uma sobrecarga nas costas deles e um certo preconceito contra a classe, dizendo que são eles aqueles que promovem o racismo. Como se juiz não promovesse, membro de Ministério Público não promovesse, funcionário público não promovesse, qualquer membro. É ser humano, amiguinho. Concordo com o ponto, mas aí qual é a questão? Enquanto não houver treinamento para juízes... Porque só para policial? Promotores, porque você concorda comigo que visivelmente no momento em que você faz esse treinamento, você está dizendo que o policial é um cara que precisa evoluir. Certo? Então, veja, todo profissional tem que evoluir. Mas por que só para policial? Esse é o meu ponto. Não, porque é a política de formação da segurança pública. Então, cabe a... Quando você está errada a formação? Eu acho que sempre precisa evoluir. Eu acho que há estados que treinam melhor, estados que treinam pior. Por exemplo, a polícia de São Paulo é muito melhor que a polícia do Rio de Janeiro. Mas isso não é só por causa do treinamento, mano. Isso também se dá para um contexto socioespacial que é mais fácil de enfrentar o crime em São Paulo do que no Rio. É questão da estrutura também policial. É estrutura, é formação, sim. E a situação da segurança pública em São Paulo está melhor hoje. Mas se a gente volta décadas atrás... Teve muito caso aqui. Sim, você tem que te adaptar à realidade. Sim, a polícia evoluiu e a segurança de São Paulo evoluiu graças ao trabalho da polícia. Mano, eu só acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente está colocando o policial como se fosse justamente o vilão da história. Exatamente, olha, deixa eu contar uma coisinha rapidinho, mano. Quando eu estava candidata... O racismo, eu acho que ele não está dentro da polícia, o racismo está dentro do ser humano. Exatamente. Precisa ser combatido. Paulo, quando eu estava candidata, tive uma reunião com o Coronel
Henrique, para entender um pouquinho a história da PM, porque me preocupa muito segurança pública. Pelos meus filhos, pela confusão que é o Rio de Janeiro, as pessoas ficam trancadas dentro de casa com medo de ir para as ruas, enfim. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Antoninha, deixa eu chegar aqui para vocês que sintonizaram agora na programação da Jovem Pan. 10 horas e 54 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está repercutindo os cursos que alguns policiais vão ter que passar para combater o racismo. E tá rolando uma puta treta aqui nesta quinta-feira a respeito disso entre Mano Ferreira e J. Júnior, mais conhecido pelos mais íntimos como Serginho. Serginho. Certo, Antoninha? E olha, a situação da polícia do Rio de Janeiro, e eu penso que isso avança para outros estados, é dramática, em todos os sentidos. Não tem, é tudo. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eles precisam de psicólogos. Quem? Os dois? Não, os dois é certo. Tô falando da polícia do Rio. Cara, olha, mas é um número muito grande. É um número muito grande, ô Paulo, de policiais com problema psicológico, sabe? Muito. Mas é claro, olha, você... problema psicológico, até eu. Agora vamos para um outro lado. O que esses caras ganham é irrisório, gente. Perto do que eles têm que passar. É próximo daquilo que eles fazem para segurar a nossa vida, para nos proteger, entendeu? Exatamente. Então, ou seja, o policial, não só em São Paulo, mas no Brasil, o policial é muito mal assistido em todas as categorias. Tem racismo, às vezes, dentro de sala de aula. Em todas as categorias. Todo lugar. Eles têm um plano de saúde, eles têm um plano de saúde. Eles têm um plano de saúde que não presta, um salário mirrado, você vê que policial às vezes dobra na folga e vai fazer bico e dobra e redobra e faz tudo. Não precisava passar por isso. Claro. Não precisaria, né? Porque, sem dúvida alguma, é o policial. Eu tiro o chapéu para essa categoria. Ô Fê, eu acho que é o jeito, entendeu? A forma. O tema é relevante, é importante. A sociedade precisa estar com esse tema sempre em destaque, mas é a forma. A forma, como eu acho que está colocada, ela coloca já o policial como vilão. Como um cara subdesenvolvido, entendeu? E veja, isso me incomoda. O que é que eu acho? Não é para ser uma formação de combate ao racismo. Isso é para ser melhores práticas de combate ao racismo incorporadas dentro da formação continuada da polícia. Esse é o ponto essencial. Assim como é preciso ter formação continuada de professor. No lugar de abandonar o professor e dizer se vira da tua aula, tem que ter formação continuada, com melhores práticas, quais são as técnicas pedagógicas. A realidade é que a questão policial, eu acho que é importante, eu acho que também abordar esse tema, mas a questão da segurança, sem dúvida alguma, precisa ser muito mais assistida, né? Até porque eu acho que lógico, tudo é importante. A educação vai culminar também com a preparação para novos indivíduos, enfim, mas que, sem dúvida alguma, a polícia ainda precisa de um resguardo e de um respaldo financeiro muito efetivo, isso sem dúvida alguma. Até para que eles possam realmente ter muita... A quantidade de policial que se torna corrupto, que se torna corrupto, né? Pela própria necessidade, né? Agora, o Mano, você acha que é muito liberalzinho por inteiro? Eu tenho certeza. Né? Eu tenho certeza absoluta. No que você acha que o Mano não contribui com a sociedade? Cara, não contribui a partir do momento que, quando ele vai priorizar uma política pública, ele olha pro lado do policial, em vez do crime. Não. Não, é isso que tu tá fazendo. O melhor combate ao crime... Vamos ensinar... Precisa de polícia qualificada. Vamos ensinar como se combate ao crime. Então, policial, senta aqui. Na hora de que tu for abordar um criminoso, é dessa forma que tu tem que se comportar. Então, o policial, ele sempre se vê acuado, mano. Não. Quando o policial tem o respaldo da corporação, o superior dele, que, veja, tem uma escala, tem hierarquia, tem formação militar que precisa ser valorizada. E o policial de menor patente tem que ser treinado pelo de maior patente e assim sucessivamente. E ter o respaldo para que haja alinhamento, procedimento operacional padrão. Polícia é profissional, não é uma coisa de vai aí de qualquer jeito. Não é questão de ir como vai de qualquer jeito, mano. É a questão de reconhecer como as coisas realmente funcionam, mano. Que vai muito além do ideal liberal. Assim. Não é isso. As coisas realmente funcionam assim. Treinamento, qualificação continuada. Onde não funciona assim,
Por exemplo, na baderna. Agora, Mano, no que você acha que o Jota não contribui com a sociedade? Vai, mano. Cuidado, ó. Senão eu vou te oferecer um cursinho de treinamento continuado contra o racismo, a depender do que tu vai falar. Vamos saber agora se o Mano, se tu vai sentar na cadeirinha lá junto com ele. Cuidado que você fala, hein? Cuidado. Eu gosto. Eu acho que não contribui com a sociedade essa confusão entre a ideia de que o servidor público precisa ter qualificação e treinamento e confundir isso com dizer que está passando pano ou defendendo bandido. O servidor público bem qualificado é fundamental para combater o crime. Antônia, quem ganhou? Quem ganhou? Cuidado, pensa bem. Jotinha. Gente, olha só, a atriz